Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes. É para mim motivo de bênção e também um privilégio estar com vocês nesta ocasião aqui em Austin, Texas, para compartilhar com vocês este tema, a bênção de permanecer em pé diante do Filho do Homem. Toda pessoa que leu esta passagem desejou estar em pé diante do Filho do Homem. E para poder estar em pé diante do Filho do Homem, necessitamos entender o que é estar em pé diante do Filho do Homem e necessitamos entender a vinda do Filho do Homem. Leamos em São Lucas, capítulo 21, versículo 34 ao 36, onde Jesus disse: E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se encarregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque como um laço virá sobre todos os que habitam sobre a face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. A bênção de permanecer em pé diante do Filho do Homem. Este é o nosso tema para esta ocasião. Podem tomar assentos, tenham a bondade. Para poder compreender este mistério de estar em pé diante do Filho do Homem e permanecer em pé diante do Filho do Homem, necessitamos conhecer o mistério da vinda do Filho do Homem, mistério do qual Cristo falou em diferentes ocasiões e disse que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de Noé e também como nos dias de Ló. Os dias de Noé foi o fim do tempo para a geração antediluviana. E houve um profeta dispensacional ali, o qual foi o profeta Noé, com a mensagem final de Deus, uma mensagem dispensacional, através de um profeta dispensacional, assinalando que tinha chegado o fim para aquela geração pré-diluviana. Também encontramos no tempo de Ló um tempo paralelo ao tempo da vinda do Filho do Homem para este tempo final. Vejam, estes dois tempos, o de Noé e o de Ló, são paralelos a este tempo final. Pois no de Ló estava ali presente um profeta dispensacional, o qual foi Abraão. Ele era quem tinha revelação e mensagem da quarta dispensação, a mensagem da promessa. Ele tinha essa revelação e ele era o mensageiro da dispensação da promessa. No dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra, o mesmo que tinha chamado Abraão de Ur dos Caldeus, eu tinha escolhido, eu havia trazido, pois o acompanhou até a terra de Israel, até a terra de Canaã. Esse mesmo que tinha lhe falado em diferentes ocasiões, agora lhe aparece em forma visível, como tinha aparecido algum tempo atrás. Tinha aparecido primeiro como Melquisedeque, ele deu pão e vinho e abençoou a Abraão, e ali esteve Abraão diante de Melquisedeque recebendo a bênção de Deus. Mas vejam mais adiante,
Quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, desceu à terra, se materializou e veio com seus arcanjos Gabriel e Miguel, que são os anjos de Elohim, de Deus. E agora eles se materializaram também e aparecem na forma de homens e comem com Abraão. E depois que termina toda essa etapa onde Elohim discerne o coração de Sara, os pensamentos do coração de Sara, quando Deus fez a promessa a Abraão, ou lhe restabeleceu, ou reconfirmou a promessa de que teria um filho por meio de Sara. Agora, Sara, sendo uma mulher já de 89 anos, que mulher de 89 anos vai estar pensando em ter um filho? E você pensava ter um filho quando jovem? E seu marido havia dito que ia ter um filho por meio dela e que Deus lhe havia dito que teria um filho já quando chega aos 89 anos e não teve, suas esperanças estão muito fracas. E a esperança e a fé de Sara estava muito fraca neste momento. Já havia transcorrido muitos anos, desde que Abraão tinha 65 anos, até que já tinha 99 anos. Vejam vocês. Essa promessa, ou 75 anos, e já tinha 99 anos, e Sara já havia perdido a esperança de ter um filho. E o mostra quando disse a Abraão que tomasse a sua serva e tivesse um filho por meio dela, e o qual ela receberia como seu filho, ou adotaria como seu filho. Agora vejam vocês. Abraão, quando saiu de Ur dos Caldeus, tinha 75 anos. Ou seja, quando saiu de Arã, já mais perto da terra de Israel, quando saiu de Ur dos Caldeus, pois tinha menos, mas vejam, Deus tinha feito a promessa de que teria um filho e seria por meio de Sara. E agora, quando se chega à idade de 89 anos, a vida de Sara e 99 anos da vida de Abraão, já Sara já não tinha esperanças de ter um filho. Abraão já tinha tido um filho por meio de Agar, e esse menino já tinha uns 11 a 12 anos, 11 anos nesta ocasião, ou 12 anos. E Deus agora confirma que o filho do qual tinha falado viria por meio de Sara. E Sara, estando na parte de trás, digamos na cozinha, estava escutando o que Elohim estava falando a Abraão. E riu no coração. Não foi que riu com as que estavam na cozinha, se havia alguém mais com ela, mas que riu no seu coração, como nós, sem falar nenhuma palavra, pensamos em nosso coração, nos regozijamos em nosso coração e fazemos inúmeras coisas lá em nosso interior. Por isso é que Deus julga o coração. E as ações das pessoas serão julgadas de acordo às intenções do coração, com as quais foram feitas essas obras, ou foram manifestadas essas ações das pessoas. Agora, Deus, porquanto discerne os pensamentos do coração do ser humano, soube o que Sara estava pensando.
e viu que riu no seu coração e disse: por que riu Sara, tua mulher? Há alguma coisa impossível para Deus? Por que riu pensando sobre da promessa de que terá um filho, dizendo: depois de avançada em idade, terei um filho? Isso foi o que Sara pensou, e isso foi o que discerniu Elohim e revelou a Abraão. Mas Sara, porquanto não tinha rido exteriormente, disse: eu não me ri. Exteriormente não, mas no coração sim. E Deus julga as intenções do coração. Ele vê o que pensamos e isso conta como se já fosse feito por nós. Porque os pensamentos do coração do ser humano falam mais alto que nossas palavras aqui na terra. Se ouvem mais forte os pensamentos do coração no céu que nossas palavras. E ficam gravados os pensamentos do coração de todo ser humano no céu. É como uma pessoa que vai caminhando e vai pensando. E você escuta a essa pessoa falando, escuta sua voz falando, e entretanto, essa pessoa não está falando, mas seu coração está falando. Portanto, você está escutando a voz do coração, da alma da pessoa. E a escuta mais clara e mais forte que se estivesse falando com sua boca. Assim é como Deus escuta os pensamentos do nosso coração. Se escutam mais claros que nossas próprias palavras faladas com nossa boca. Agora, Abraão está com Elohim. Eles comeram um bezerro tenro que Abraão preparou. Dizemos, Abraão preparou, mesmo que fosse o servo de Abraão, ao qual foi dado o bezerro e o preparou, mas porquanto Abraão é a cabeça dessa família e de todos os que estão ali, corresponde dizer Abraão. Como quando foi construído o templo lá em Israel, em tempos do rei Salomão, diz a Escritura que foi o rei Salomão. E não sabemos quantos tijolos e madeiras Salomão tomou para colocar no templo. Mas, porquanto ele era a cabeça, o rei, se diz que foi Salomão. Igual quando Moisés construiu o tabernáculo. Não sabemos quantas vezes Moisés tomou as peles de texugo para colocá-las nesse tabernáculo. E quando pegou outras partes do templo para colocá-las na construção desse templo. Não sabemos se pegou alguma ou se não tocou em nada, ou nada. Foram muitas pessoas as que trabalharam nesse trabalho, mas se diz que foi Moisés quem fez o templo ou um tabernáculo. Agora, nesta ocasião em que Deus visita Abraão com seus arcanjos, o visita em um corpo visível. Porque Deus criou para si um corpo temporário ali. E para Gabriel e Miguel. E aquele momento lá tipifica o que ele fará neste tempo final. Representa a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Foi no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra que apareceu Elohim com seus arcanjos Gabriel e Miguel, visitando a seu servo Abraão, o pai da fé. E toda pessoa crente em Jesus Cristo é um filho de Abraão. É um descendente do pai da fé. Portanto, aos filhos de Abraão, que são os crentes em Jesus Cristo como nosso Salvador, primeiramente, depois a descendência terrena de Abraão, o povo hebreu,
aparecerá Elohim, o anjo do pacto, o anjo de Jeová. O mesmo Melquisedeque que apareceu primeiro a Abraão e depois apareceu como Elohim no dia antes da destruição de Sodoma e de Gomorra. E a destruição de Sodoma e Gomorra, cidades que eram gentias, junto com as demais cidades que foram destruídas, é tipo e figura do reino dos gentios, sobre o qual o juízo divino da grande tribulação cairá. E assim como caiu fogo sobre Sodoma e Gomorra, fogo atômico cairá sobre o reino dos gentios e será tirado. E isso nos fala de uma terceira guerra mundial e as consequências que virão depois desta guerra. E nos fala também de terremotos, de vulcões e de todas estas coisas que estarão manifestadas conforme o livro do Apocalipse. Agora, antes da destruição, antes de cair o juízo divino sobre Sodoma e Gomorra, encontramos Elohim com seus arcanjos na terra visitando Abraão. E quando Gabriel e Miguel foram a Sodoma e Gomorra, vejam o que nos diz aqui. Em Gênesis, capítulo 18, versículo 16 em diante, depois que tinha comido o bezerro e Deus tinha discernido os pensamentos do coração de Sara, diz, capítulo 18, versículo 16 em diante diz, e levantaram-se aqueles varões ali, ou seja, Gabriel e Miguel, e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. Ou seja, Gabriel e Miguel e também Elohim. Levantaram-se e olharam para Sodoma, e disse Jeová, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações. Agora vejam o que Deus pergunta, ocultarei eu a Abraão o que faço? Agora a Escritura diz em Amós capítulo 3, versículo 7, porque não fará nada o Senhor Jeová, sem que antes o revele a quem? A seus servos, seus profetas. E aqui temos um profeta dispensacional, o qual vai receber a revelação da destruição de Sodoma e Gomorra. Vai receber a revelação do que será o tipo e figura da destruição do reino dos gentios na etapa dos pés de ferro e de barro cozido. Portanto, haverá um profeta dispensacional no último dia para receber a revelação de todo esse juízo divino que cairá sobre a terra. E haverá um povo representado nesse profeta mensageiro dispensacional. Deus não encobriu a Abraão o que ia fazer, e Deus não encobrirá ao profeta mensageiro que estará no último dia o que ele fará. Disse. Ao que ele fará, porque eu o tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele para que guardem o caminho de Jeová para agirem com justiça e juízo, para que Jeová faça vir sobre Abraão o que falou a respeito dele. Ou seja, para que se cumpra o que Deus prometeu a Abraão. Abraão ensinará à sua família e aos seus filhos e aos seus netos e aos seus bisnetos o caminho de Deus. Para que temam a Deus e Deus cumpra o que ele prometeu a Abraão, e assim sejam benditas nele todas as nações da terra. Disse mais Jeová, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei.
Então viraram daqueles varões o rosto dali, Gabriel e Miguel, e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face de Jeová. Ou seja, que Elohim ficou com Abraão. E foram adiante Gabriel e Miguel a Sodoma e Gomorra. Mas Abraão ficou ainda em pé diante de Jeová. Abraão estava em pé diante de Jeová, diante do anjo do pacto, diante de Elohim, no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E assim estará a semente de Abraão em pé diante de Elohim, diante do Filho do Homem, neste tempo final. E vejam vocês, o que fazia Abraão em pé diante do Filho do Homem, em pé diante de Elohim? Em pé diante de Jeová ali, o qual se havia materializado e estava na forma de um homem, e estava escutando a revelação divina das coisas que iam acontecer no meio de Sodoma e Gomorra. Deus estava ali também revelando a Abraão coisas que não tinham sido dadas a conhecer anteriormente. E o que é o que estará fazendo e escutando a semente de Abraão no último dia em pé diante do Filho do Homem? Estará escutando a revelação divina das coisas que hão de acontecer nesse tempo final, tanto dos juízos divinos que hão de vir sobre a terra, como também das bênçãos divinas que virão sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final. Agora vejam, Abraão estava diante de Elohim, diante de Jeová, escutando sua voz. Quando veio a destruição de Sodoma e Gomorra no outro dia pela manhã, a destruição caiu sobre Sodoma e Gomorra, mas não afetou a Abraão e a sua família, que estavam no topo do monte, estavam na montanha. Ló estava lá em Sodoma, portanto, teve que ser tirado de Sodoma pelos anjos Gabriel e Miguel, Ló e sua família, para que o juízo divino não caísse sobre Ló. E aí podemos ver as virgens insensatas ou fátuas, as quais no último dia passarão pela grande tribulação. Agora, Abraão estava seguro, porque ele estava na montanha. Agora, neste tempo final, a descendência de Abraão, segundo a fé, os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo, do corpo místico de Cristo, na era da pedra angular, estarão em pé diante de Elohim, diante do Filho do Homem, diante de Jeová, diante do anjo do pacto, em sua manifestação final. Vejamos o que disse o reverendo William Branham com relação ao Filho do Homem. Na página 22 a 23 do livro de Citações, versículo 183, disse: o Filho do Homem está agora sendo revelado desde o céu. E pergunta: virá depois de um tempo, irmão Branham? A resposta é agora.
E eu desejo não fazer isso tão pessoal nesta reunião. Espero que seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que estou falando. O Filho do Homem já veio de sua glória e está se revelando a si mesmo por quantos anos passados? Ou seja, seria por estes últimos anos, a sua igreja, em sua misericórdia, ensinando sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, se revelando a si mesmo, como ele fez a Abraão antes da destruição. Ele veio agora, em misericórdia, se revelando a si mesmo à igreja. Riram e o escarneceram. Essa foi a manifestação de Cristo, o anjo do pacto, através do reverendo William Branham. Foi uma manifestação do Filho do Homem. Quando se fala de Filho do Homem, se fala da manifestação de Deus em um profeta. Porque Filho do Homem é profeta, é um título de profeta. A seguinte vez que ele se revelar a si mesmo, será no juízo ao mundo e às nações que se esqueceram de Deus e pecaram sua maneira de graça, seu dia de graça, ou seja, a dispensação da graça. Esse é o dia agradável do Senhor, ou o ano aceitável do Senhor. Esse é o dia de graça, a dispensação da graça. E agora diz, a seguinte vez que se revelar, se manifestar, será no juízo. No juízo ao mundo, às nações que se esqueceram de Deus. Aqui temos duas manifestações do Filho do Homem, uma em graça e outra em juízo. Vamos ver mais claramente este mistério. Na página 147 do livro de citações, temos um extrato do reverendo William Branham no versículo 13 e 10, onde disse: Agora, Jesus mesmo disse, no dia quando o Filho do Homem se está revelando, em outras palavras, o Filho do Homem, o ministério de Jesus Cristo mesmo. O que é a revelação do Filho do Homem? É a manifestação do mesmo ministério de Jesus Cristo na terra em carne humana, em um homem nesta terra, como a revelação de Moisés e a revelação de Elias. É o mesmo ministério de Elias e o mesmo ministério de Moisés sendo manifestados em carne humana em um homem deste tempo final. Como foi a revelação de Elias? Pela segunda ocasião, foi o ministério de Elias manifestado em Eliseu. E a revelação de Elias, ou manifestação de Elias pela terceira ocasião, foi o ministério de Elias manifestado em João Batista. O Espírito Santo em João Batista operando este ministério. E a manifestação ou revelação de Elias pela quarta ocasião, foi a manifestação do ministério de Elias pela quarta ocasião no reverendo William Branham. E a revelação de Elias pela quinta ocasião será a manifestação do ministério de Elias sendo operado pelo Espírito Santo em um homem deste tempo, no meio da Igreja de Jesus Cristo e depois no meio do povo hebreu.
E assim também é a revelação ou manifestação do ministério de Moisés pela segunda vez. É a manifestação do Espírito Santo operando o ministério de Moisés pela segunda vez em um homem deste tempo final. E a revelação do ministério de Jesus Cristo é a manifestação do Espírito Santo operando o ministério de Jesus Cristo pela segunda vez num homem deste tempo final. Isto é a manifestação do Filho do Homem para o último dia. E estar escutando e recebendo a mensagem de Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, através desta manifestação em carne humana, no último dia, é estar em pé diante do Filho do Homem, recebendo sua palavra e recebendo suas bênçãos. Viram o simples que é tudo? Porém, mas este anjo mensageiro, este profeta mensageiro, no qual estará essa manifestação de Cristo, do Espírito Santo, do anjo do pacto, do anjo de Jeová, de Elohim, operando os ministérios de Elias, de Moisés e de Jesus, este homem não será nem Moisés, nem será Elias, nem será Jesus. Será um homem desse tempo, um redimido pelo sangue de Cristo, no qual estará Elohim, o anjo do pacto, Melquisedeque, nosso amado Senhor Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado, operando esses grandes ministérios e falando-nos, por meio deste homem, todas estas coisas que em breve devem acontecer. E assim nos revelando esses grandes mistérios correspondentes a este tempo final. Nos revelando as coisas dos gentios, do reino dos gentios, dando a conhecer que o fim para o reino dos gentios chegou, o tempo final para o reino dos gentios chegou, e dando a conhecer os juízos divinos que virão sobre o reino dos gentios, mas também revelando as bênçãos de Deus para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora vimos o que é a manifestação do Filho do Homem no último dia. É a manifestação do anjo do pacto do Espírito Santo através de um homem deste tempo final, falando-nos todas estas coisas que em breve devem acontecer. Por isso João o apóstolo quis adorar este anjo de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, através do qual a manifestação do Filho do Homem estará sendo dada a conhecer à Igreja de Jesus Cristo no último dia. Este homem no qual estará esta manifestação de Cristo, o anjo do pacto, de Elohim, de Melquisedeque, do Filho do Homem, será o anjo do Senhor Jesus Cristo. Não há outro anjo mensageiro depois desse anjo mensageiro. E não há outro anjo mensageiro depois do reverendo William Branham. Não há outro anjo mensageiro antes do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que entre o sétimo anjo mensageiro da sétima era da igreja gentil, o reverendo William Branham, e o anjo do Senhor Jesus Cristo, não há nenhum no meio deles. Entre eles dois, não há outro mensageiro. Está o precursor da segunda vinda de Cristo, o anjo mensageiro da sétima era da igreja gentia, o reverendo William Branham, com espírito e virtude de Elias pela quarta manifestação. E depois vem o anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, com o espírito e virtude de Elias pela quinta ocasião. E não há quatro e meio Elias. Há um quarto Elias e há um quinto Elias. Agora podemos ver que este mistério do Filho do Homem vindo no último dia, manifestando-se Cristo, anjo do pacto, em carne humana, em seu anjo mensageiro, dará cumprimento a estas profecias. E a semente de Abraão, segundo a fé e conforme a fé em Cristo, porque todos os crentes em Cristo que o receberam como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito, são filhos de Abraão, semente de Abraão. É a semente celestial de Abraão. E agora essa semente celestial de Abraão estará em pé diante do Filho do Homem neste tempo final. Cristo disse: rogai para que sejais achados por digno de evitar todas essas coisas que virão, todos os divinos que cairão sobre a raça humana, como caíram em Sodoma e Gomorra e como caíram no tempo do dilúvio.
ele estar em pé diante do Filho do Homem. Quando se fala do Filho do Homem ou Filho de Homem, isso é título de profeta. E, consequentemente, na manifestação do Filho do Homem, tem que estar um profeta na terra através do qual Cristo, em Espírito Santo, esteja manifestado. Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o mesmo que libertou o povo hebreu, é o mesmo que esteve nos profetas do Antigo Testamento e esteve em Jesus em toda a sua plenitude, esteve nos apóstolos e esteve nos 7 anjos mensageiros, na porção correspondente a cada tempo, e estará nesse tempo final no seu anjo mensageiro, manifestado primeiro como as primícias, e depois, quando for adotado o anjo do Senhor Jesus Cristo, isso será a manifestação plena do Filho do Homem em sua vinda. Isso será a manifestação plena de Cristo, porque aí Cristo já terá terminado sua obra de intercessão no céu e terá saído do trono de intercessão. E terá adotado seu anjo mensageiro, e através do seu anjo mensageiro se manifestará em toda a sua plenitude. E aí então teremos a manifestação plena do Filho do Homem no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, nos falando as coisas finais que Ele tiver que nos falar. E para esse tempo, o número dos escolhidos já terá se completado no corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E quando Deus adotar seu anjo mensageiro, adotará também a todos os escolhidos de Deus do último dia, na era da pedra angular, e ressuscitará os mortos em Cristo. E já estaremos em corpos imortais, incorruptíveis e glorificados, iguais ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora podemos ver que há um programa divino estabelecido para ser cumprido nesse tempo final. Ou seja, que isto não é de quem quer nem de quem corre. Isto não é do que diga. Eu quero que Deus se manifeste em mim em toda a sua plenitude. Deus já desde antes da fundação do mundo fez seu programa e estabeleceu através de quem se manifestaria em cada era e através de quem se manifestaria no último dia para cumprir o que prometeu para este tempo final. Ou seja, que desde antes da fundação do mundo Ele estabeleceu quem seria o anjo mensageiro para cada era. Para as 7 eras da igreja gentia, Ele teria 7 anjos mensageiros, já eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo. E isso são espíritos ministradores. Espíritos ministradores da 6ª dimensão manifestados em carne humana em cada era. E esses são os mensageiros das 7 eras da igreja gentia. E para o último dia, para a era da pedra angular, desde antes da fundação do mundo, Ele já estabeleceu quem seria seu anjo mensageiro. Quem seria seu anjo mensageiro, através do qual Ele estaria manifestado em sua igreja no último dia, e através do qual Ele estaria falando à sua igreja nesse tempo final. Não é de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus, quem tem misericórdia, e o escolheu desde antes da fundação do mundo, quem seriam seus anjos mensageiros para cada era e para cada dispensação. Esse anjo mensageiro é o 7º anjo mensageiro dispensacional e vem depois do 7º anjo mensageiro da 7ª era da igreja gentia. Agora podemos ver este mistério do Filho do Homem para o último dia. A revelação do Filho do Homem, a manifestação do Filho do Homem como nos dias de Noé, onde os filhos e filhas de Deus estarão em pé diante do Filho do Homem, diante de Jesus Cristo, o anjo do pacto manifestado através do seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer, como as revelou a Abraão lá, antes da destruição de Sodoma e de Gomorra. Os anjos lá que acompanharam Elohim neste tempo final são nada menos que Moisés e Elias.
são nada menos que as duas oliveiras que estão diante da presença de Deus. Os dois ungidos que estão diante da presença de Deus. Ou seja, que a representação de Moisés e Elias, das duas oliveiras, a representação deles no céu são Gabriel e Miguel. Assim que no céu representam as duas oliveiras, Gabriel e Miguel. Portanto, no tempo da manifestação dos ministérios de Moisés e Elias, estarão Gabriel e Miguel em ação a favor da Igreja do Senhor Jesus Cristo e também do povo hebreu. Por isso, em Daniel capítulo 12, diz o arcanjo Gabriel ao profeta Daniel que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está da parte dos filhos do povo de Daniel, ou seja, dos filhos de Israel. E será tempo de angústia, o qual nunca foi. Isso é a grande tribulação. E naquele tempo, os que se encontrem escritos no livro serão ressuscitados. Os que tiverem partido serão ressuscitados. E os que estiverem vivos, pois vão ser chamados. E agora, do povo hebreu, vamos ver o que acontecerá como no grupo do povo hebreu. Vamos ler aqui. Capítulo 2, versículo 1 diante diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo do aquele que se achar escrito no livro, e serão libertados do povo hebreu 144 mil hebreus. E também diz, e muitos dos que dormem no pó da terra serão despertados, uns para a vida eterna. Essa é a ressurreição dos mortos em Cristo que antecede a grande tribulação. Essa é a ressurreição dos mortos em Cristo que antecede ao trato de Deus com o povo hebreu durante a semana número 70, ou seja, a segunda parte da semana número 70. Aqui podemos ver que o arcanjo Gabriel, o qual tem acesso ao livro da verdade, do livro da verdade traz esta revelação divina para dá-la a Daniel nesta forma simbólica que deu o livro do profeta Daniel, toda essa revelação divina. E por isso, vejam vocês, o livro do profeta Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. E vocês encontram as visões e todos esses símbolos do livro do profeta Daniel, os encontra repetidos esses símbolos no livro de Apocalipse. Agora podemos ver que no livro de Apocalipse também nos fala da ressurreição, no capítulo 20, e nos diz que serão colocados tronos e se sentarão sobre eles os que receberam poder de julgar. E também nos disse que vão ressuscitar aqueles que estarão no glorioso reino do Senhor. Vamos ler para que assim tenha um quadro claro. Nessa ressurreição ressuscitará os santos das eras passadas, ressuscitarão os apóstolos, com os escolhidos daqueles tempos dos apóstolos, ressuscitarão também os anjos mensageiros das 7 eras com os escolhidos de cada era. O mensageiro de cada era é o líder do grupo de sua era. E é quem apresentará o grupo da sua era a Cristo. Agora, em Apocalipse, capítulo 20,
Versículo 4 em diante diz: E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Reviveram, ressuscitaram e reinaram com Cristo 1000 anos. Reinam com Cristo como reis e sacerdotes. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se cumpriram. Ou seja, que os que ressuscitam são os escolhidos de Deus, os primogênitos de Deus, da igreja de Jesus Cristo. Mas o resto do cristianismo não ressuscitará. E o resto da humanidade que morreu não ressuscitará até depois do reino milenial, para serem julgados diante do trono branco do Senhor. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte. Não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E quais são os sacerdotes, reis e sacerdotes? Os redimidos pelo sangue de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo, que receberam como seu Salvador e lavaram seus pecados em seu sangue, e receberam o seu Espírito Santo, e assim obtiveram o novo nascimento, obtiveram um corpo teofânico da sexta dimensão, e no último dia ressuscitarão os que partiram em corpos eternos, e nós, os que vivemos, seremos transformados. Todos os que estarão diante do Filho do Homem no último dia em sua manifestação final serão transformados, se permanecerem vivos até que os mortos em Cristo ressuscitem. Mas se algum for antes, não tem nenhum problema, ressuscitará em um corpo eterno para estar novamente na terra com os escolhidos de Deus, com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E será essa ressurreição dos mortos em Cristo é nossa transformação, a primeira ocasião em que todos os escolhidos de Deus, todos os membros do corpo místico de Cristo estarão juntos na terra. E estaremos aqui de 30 a 40 dias depois que sejamos transformados, os que vivemos e ressuscitados os mortos em Cristo. E nesse tempo haverá uma manifestação plena do poder de Deus que estremecerá a raça humana, estremecerá o mundo inteiro. Em seguida, pois nos iremos daqui para onde nos estão esperando, a casa de nosso Pai Celestial, onde temos um convite direto do céu, da casa do nosso Pai Celestial, para estar em uma grande festa, a festa da grande ceia das bodas do Cordeiro. Iremos com Cristo, e iremos não com esses corpos mortais, mas com um novo corpo, um corpo eterno e glorificado, imortal, incorruptível. E iremos jovenzinhos, em um corpo jovenzinho de 18 a 21 anos para toda a eternidade. Agora podemos ver os benefícios, as bênçãos que há para os que estarão em pé diante do Filho do Homem e permanecerão em pé diante do Filho do Homem neste tempo final. Vimos também o que é permanecer em pé, estar em pé diante do Filho do Homem no último dia. É estar em pé diante da manifestação de Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, através de carne humana, através do seu anjo mensageiro. Essa é a manifestação do Filho do Homem para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o anjo de Jesus Cristo não é Jesus Cristo, mas através dele estará Jesus Cristo manifestado no último dia. Esse é o anjo que vem com o selo do Deus vivo, ou seja, com o Espírito Santo, em Apocalipse capítulo 7, para chamar e juntar 144 mil hebreus que o receberão e serão selados nas suas testas, conforme Apocalipse capítulo 7 e também Apocalipse capítulo 14. Agora podemos ver a bênção de permanecer em pé diante do Filho do Homem.
E quem permanecerá em pé diante do Filho do Homem? Aqui estamos nós, em pé diante do Filho do Homem nesse tempo final. E toda pessoa que tem seu nome escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, e vive nesse tempo final, estará em pé diante do Filho do Homem neste tempo final, para ser transformado neste tempo final. Mas primeiro estará escutando a voz de Cristo, o anjo do pacto, em Espírito Santo, através dessa manifestação em carne humana, em seu anjo mensageiro. E estará escutando todas essas coisas que devem acontecer em breve neste tempo final. E com esta mensagem de Cristo, dando-nos a conhecer todas essas coisas que devem acontecer em breve, são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus e são colocados em pé diante do Filho do Homem. Em pé diante do Filho do Homem. No último dia, neste tempo final, antes da destruição do reino dos gentios, antes da destruição do império dos gentios, na etapa dos pés de ferro e de barro cozido do reino dos gentios, assim como esteve em pé Abraão, o pai da fé, diante de Elohim, no dia antes da destruição de Sodoma e de Gomorra. Agora podemos ver o paralelo que há e dos dias de Ló, que foram os dias de Abraão, com este tempo final, para os quais Cristo disse que o Filho do Homem estaria manifestado. E agora, quando ele se levantar do trono de intercessão no céu, o qual será quando tiver entrado até o último dos escolhidos de Deus, então a manifestação de Cristo, o anjo do pacto, será em toda a sua plenitude, através de carne humana, através do seu anjo mensageiro, que adotará, ao qual adotará. E a adoção, sabem o que é a adoção? A adoção é a transformação do corpo. A adoção assinalada para todos os filhos e filhas de Deus é a redenção do corpo, onde Ele nos dará um novo corpo, um corpo eterno. É a transformação para nós os que vivemos e a ressurreição para os mortos em Cristo em corpos eternos. E agora, para obter estas bênçãos, todos estaremos em pé diante do Filho do Homem neste tempo final, escutando todos esses mistérios, de todas essas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. Agora vejam, os de Sodoma e Gomorra nem souberam o que iria vir sobre a terra. Nem souberam, nem conheceram as coisas que iriam acontecer, mas Abraão sim as conhecia. E depois foram reveladas pelos arcanjos Gabriel e Miguel. Foram reveladas a quem? A Ló. Quem é tipo e figura das virgens insensatas, ou seja, da parte do cristianismo que não tem o azeite em suas lâmpadas, ou seja, o Espírito Santo, mas que são virgens, o que significa que são pessoas boas e que consagraram suas vidas a Cristo, o receberam como seu Salvador, mas ainda não receberam o azeite do Espírito Santo e, consequentemente, não podem ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Agora podemos ver a bênção que há em permanecer em pé diante do Filho do Homem nesse tempo final. É a maior bênção que uma pessoa pode ter, estar em pé diante do Filho do Homem no último dia. E por isso Cristo falou desta bênção e disse: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ele nos falou
de estar em pé diante do Filho do Homem. Portanto, a semente de Abraão estaria em pé diante do Filho do Homem, diante da manifestação do ministério de Jesus Cristo, através do seu anjo mensageiro. Estaria em pé diante do Filho do Homem, na manifestação de Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová em Espírito Santo, manifestado através do seu anjo mensageiro, operando o ministério de Jesus. Mas este anjo não é o Senhor Jesus Cristo, é somente seu anjo mensageiro, da era da pedra angular e da dispensação do reino, com a mensagem do Evangelho do Reino, sendo o instrumento do Espírito Santo para esse tempo final, para falar-nos todas essas coisas que devem acontecer em breve, e assim dar-nos a conhecer as coisas que Deus estará fazendo neste tempo final. E ao estar em pé diante do Filho do Homem no último dia, teremos a bênção prometida para os que estarão em pé diante do Filho do Homem. Seremos transformados quando os mortos em Cristo ressuscitarem em corpos eternos. E em seguida, já seremos imortais, com um corpo imortal e jovenzinho para toda a eternidade. E esse é o corpo que Deus, desde antes da fundação do mundo, tinha eleito, tinha estabelecido para cada um de vocês e para mim também. Vejam, Deus elegeu para nós um corpo imortal, incorruptível e glorificado. Ele escolheu para nós um corpo perfeito. Mas por causa da queda no Jardim do Éden, não o pudemos obter, nem podemos obter tampouco o corpo teofânico da sexta dimensão, mas o programa da redenção de Jesus Cristo, para o qual ele veio em sua primeira vinda e morreu na cruz do Calvário. Vem a restauração, a vida eterna de todos os filhos de Deus, e obtemos por meio do novo nascimento o corpo eterno e teofânico da sexta dimensão, e para o último dia obteremos em adição o corpo físico, imortal, incorruptível e glorificado, que é desde antes da fundação do mundo, pensou e desenhou para cada um de vocês e para mim também, o qual será perfeito e eterno. Agora, como você se verá em um novo corpo, o novo corpo que Deus desde antes da fundação do mundo escolheu para você, desenhou para você, será um corpo que não lhe faltará nada. Terá tudo o que você vai necessitar para toda a eternidade. Será um corpo com vida eterna. E esse corpo ele vai dar nesse tempo final aos que estarão em pé diante do Filho do Homem nesse tempo final, os quais serão transformados, e para os que viveram em pé diante de Cristo, o Filho do Homem, na manifestação que teve, através dos mensageiros que ele enviou no passado. Agora chegamos ao tempo final, onde a bênção está em quê? Em estar em pé diante do Filho do Homem, diante de Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, em sua manifestação final através do seu anjo mensageiro. E agora, mais claro, não lhes posso falar. Falei tão claro que até as crianças podem entender. Somente o que necessitam é conseguir esse anjo. Se conseguirem esse anjo, terão conseguido o instrumento através do qual Cristo, anjo do pacto, estará manifestado em sua manifestação prometida, como a manifestação do Filho do Homem no último dia, e estará falando à sua igreja através desta manifestação em carne humana, através do seu anjo mensageiro. Bom, foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, dando testemunho da bênção de permanecer em pé diante do Filho do Homem. Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto,
sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E por meio do ministério do Filho do Homem, por meio do ministério de Jesus Cristo, sejam faladas todas estas bênçãos prometidas para o último dia, sejam faladas sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve os mortos em Cristo ressuscitem, nós os que vivemos sejamos transformados, e sejamos todos levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vimos este mistério de estar em pé diante do Filho do Homem. E viram que era mais simples do que podíamos imaginar. Sempre Deus, as coisas grandes que Ele promete para o seu povo, as fazem em forma tão simples que até as crianças podem receber essas bênçãos. Muito obrigado por sua amável atenção, amados amigos e irmãos presentes. E continuem passando uma tarde cheia das bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, neste tempo final. Que as bênçãos de Cristo para este tempo final se materializem em cada um de vocês em toda a sua plenitude. E em breve todos tenhamos o corpo novo e eterno que Ele prometeu para todos nós. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Será até uma próxima ocasião em que novamente os verei. E os estarei vendo novamente, quer seja estando nesse corpo mortal, corruptível e temporário, ou no novo corpo. E vocês, estando nesse corpo que tem, ou estando no novo corpo, vamos nos ver novamente. Assim é que será até a próxima ocasião em que nos voltaremos a ver. E enquanto isso, permaneçam em pé diante do Filho do Homem. Deus lhes abençoe e guarde a todos.